Ninguém te avisa que se conhecer de verdade vai exigir que você morra, pelo menos uma vez. E não estou falando de forma poética. Nesse vídeo você vai entender o que é o falso eu, como ele foi construído para te proteger e por que hoje ele é exatamente o que te aprisiona. Vou te mostrar o que colapsa durante esse processo, como navegar sem se perder no meio do caminho e por que essa morte não é o fim, é o portal. Fica até o final. Esse vídeo pode ser o mais importante que você vai assistir na sua vida. Se você está passando por um momento onde tudo parece desmoronar simultaneamente, relacionamentos que mudam, certezas que somem, uma sensação estranha de que você não sabe mais quem é, vamos dizer ali uma crise existencial, esse vídeo é para você. Não porque algo está errado, mas porque algo está muito certo. Você está no processo e eu vou te mostrar o que ele significa. Existe uma frase que carrego comigo há anos: me conhecer é morrer para o seu falso eu. Essa não foi uma frase que eu criei, é o meu Kinho Tzolk'in, o calendário maia do tempo, a missão que o próprio tempo me atribuiu quando eu nasci, ou melhor, que eu escolhi. E quando li isso pela primeira vez, foi como se o universo confirmasse tudo o que eu já estava vivendo. Dentro da minha teoria, esse processo é o que acontece no lado oculto da espiral, onde a antiga realidade colapsa para que a nova possa emergir. O Tzolk'in não é um calendário comum, ele é um mapa do tempo em espiral, e dentro dele cada pessoa nasce com um Kin, uma frequência, uma missão, um padrão de consciência. O meu Kin diz que a minha missão é exatamente isso: morrer para o que é falso e emergir no que é real. E se você está aqui, talvez também precise passar por este processo. Para entender o que morre nesse processo, precisamos entender o que é o falso eu. O falso eu não é uma mentira consciente, não é uma máscara que você escolheu usar, é uma construção, uma armadura. Desde criança, você aprendeu o que era seguro ser, o que gerava amor, aprovação, pertencimento, o que gerava rejeição, punição, solidão. E a partir dessas experiências, muitas delas antes dos 7 anos, inclusive, você construiu uma versão de você mesma que sabia navegar naquele ambiente, naquela situação. Essa versão foi inteligente, foi necessária, ela te protegeu, mas o problema é que você cresceu, o ambiente mudou e essa armadura continuou no mesmo lugar. Quando o perigo original já não existia, hoje ela aparece como a necessidade de aprovação constante, a dificuldade de colocar limites, o medo de ser demais ou de menos, a sensação de que você precisa merecer o espaço que ocupa, a voz interna que diz que quem você é de verdade não é suficiente. Isso é o falso você. Não é você. É o que você construiu para sobreviver. E um dia, geralmente quando você começa a despertar, ele começa a rachar. Como saber se você está passando por essa morte? Os sinais são reconhecíveis mesmo quando parecem o oposto do crescimento. Você se sente inquieta, sem motivo aparente, como se algo dentro de você soubesse que precisa mudar, mas a mente ainda não entendeu o porquê. As coisas que antes faziam sentido param de fazer. Trabalho, relacionamentos, objetivos de repente parecem vazios, sem significado ou entusiasmo. Não porque eram errados, mas porque você cresceu além deles. Você começa a se sentir sozinha, mesmo rodeada de pessoas, porque a frequência mudou e quem estava na frequência antiga começa a se distanciar. Você questiona quem é você de verdade. Não veja isso como uma crise, veja isso como uma investigação, porque uma parte de você é como se ela soubesse que existe algo mais verdadeiro te esperando. Então não veja isso como um sinal de colapso, mas sim como um sinal de travessia. Quando você começa a dar um salto quântico,
quando você sai do lado visível da espiral em direção ao lado oculto, tudo que pertence à realidade antiga começa a desmoronar. Não como punição, como reorganização. Por exemplo, relacionamentos. Algumas pessoas não conseguem acompanhar sua mudança de frequência. Não porque são más pessoas, porque pertencem a uma versão sua que está sendo soltada. E isso dói, mas é necessário. Também tem as crenças. As histórias que você contava sobre si mesma começam a não se sustentar. Por exemplo, eu não sou boa o suficiente, eu não mereço, isso não é para mim. Elas começam a rachar e no lugar dessas rachaduras entra a luz. A identidade. Quem você achava que era começa a ficar pequeno para o que você está se tornando. Isso não é perda, isso é seleção natural da consciência. O universo não destrói o que é real, ele dissolve o que nunca foi. Carl Jung chamou de sombra tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmas, as partes que foram consideradas inaceitáveis, as emoções que foram reprimidas, os desejos que foram sufocados, as versões de você que foram negadas. A sombra não some quando você a ignora. Ela vai para o inconsciente e de lá governa silenciosamente sua vida. Aparece nos padrões que se repetem, nas reações que você não entende, nos relacionamentos que sempre terminam da mesma forma, nas oportunidades que você sabota sem saber porquê. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Mas aqui está o paradoxo que mudou minha forma de ver tudo. A sombra não é o inimigo, a sombra é o portal. Porque é exatamente no que você evita olhar que está o maior potencial de transformação. Dentro do buraco negro, que falei no vídeo anterior, existe um portal para outra realidade. Dentro da sombra, do seu inconsciente mais profundo, existe o portal para a versão mais verdadeira de você. Mas você só atravessa se tiver coragem de entrar no escuro. A pergunta que mais recebo é: como eu passo por esse processo sem me destruir no meio? Não existe fórmula mágica, mas existe estrutura. Primeiro, nomeie o que está morrendo. Não fuja, não anestesie. Olhe para o que está desmoronando e pergunte: isso é quem eu sou ou é quem eu aprendi a ser? Segundo, sinta o luto sem se identificar com ele. Perder uma versão de si mesma dói de verdade. Eu falo por experiência própria. Dói perder amigos, dói perder relacionamentos, dói sair da zona de conforto. Então você pode chorar, você pode sentir o vazio, mas você não é o luto. Você é quem está atravessando. Ele é temporário. Tenha isso em mente. Terceiro, confie na estrutura do processo. Esse não é um colapso aleatório, é a espiral do tempo se reorganizando. O lado oculto chamando o que é genuinamente seu. Eu não ensino espiritualidade, eu ensino ruptura de realidade. E como atravessar esse processo sem se perder no meio do caminho. A morte do falso eu não é o fim, é o início da vida real. A vida onde você não precisa mais se contrair para caber em espaços que nunca foram seus. Onde o que você atrai já não é o reflexo da sua ferida, mas o reflexo da sua consciência expandida, desperta. Se você está no meio desse processo agora e sente que está se dissolvendo sem saber se vai se reconstruir, esse material é para você. Criei um material gratuito para você identificar em qual ponto da espiral está agora e o que isso significa para a sua realidade. O link está na bio. E me conta nos comentários, você já passou por uma morte assim ou está no meio dela agora?